Oi, terceira séries. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né, de pós-médio. Vocês que estão aí nessa semana de prova, né, fazendo provas, estudando bastante, né? Tenho certeza que os estudos estão ok, tá bom? O tema de hoje é nós já trabalhamos em geografia, mas ele é uma ciência, né, interdisciplinar de várias áreas e cai de penca no vestibular, ou no Enem, desculpa, tá? E nós estamos nessa reta final, que é nem em novembro. Inclusive, quem não viu, dá uma olhadinha, reabrir as inscrições, faça suas inscrições. Não deixem, gente, não deixem, tá? Não deixem para depois, aproveitem, façam. Vamos, ó, só nota 10 na prova do Enem, beleza? Então vamos. Aí, como no plano de estudo que foi encaminhado para vocês, tem um mapa mental sobre o que é geopolítica, tá? Então, vários assuntos estão inseridos nessa geopolítica, porque ela é uma área muito abrangente da geografia, que estuda as relações de poder, relações de território, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? Então, esse poder, essa relação, né, de território, de Estado, de governamental, de guerras, de conflitos, tudo isso são estudados pela geopolítica. Inclusive, as organizações internacionais fazem parte desse contexto geopolítico. Por quê? Porque é o Desculpa, gente. Porque são feitas, esses órgãos, esses organismos internacionais, são instituições criadas para defender interesses dos países, promover a paz, evitar conflitos de guerra. Então, nós temos esses organismos também que é estudado pela geopolítica, tá? As guerras, principalmente, conflitos que estão acontecendo, conflitos que ocorrem há muitos anos. Não, calmem que eu e o Flávio, a aula do Afeganistão vai chegar, tá, gente? Vai chegar, calma lá. Nós só adiamos mais um pouco por causa das provas, tá bom? As guerras também são muito estudadas pela geopolítica, porque essa configuração do mundo, né, essa configuração dos conflitos mundiais, eles não são de hoje. Nossa, eu acordei hoje e vou entrar em guerra com o bairro Vila Formosa, Jundiaí versus Vila Formosa, entendem? Não é assim. Então tem todo um contexto histórico, tem relações estremecidas e tem relações de poder. Além disso, também a gente entra ali com as relações de exportação e importação, né? Que é um campo de estudo da geopolítica, as relações econômicas desses países, tá? Tá bom? E a gente tem ali a teoria da dependência, que demonstra bem como as relações econômicas afetam a geopolítica, claro, um país que depende do outro economicamente, os acordos, os blocos econômicos, tudo isso faz parte, tá? Desse estudo, gente. E também nós temos países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos, essas regionalizações, quem oferece o que para quem é destaque em certa região, em certa área, em certo território, quem é destaque em certa regionalização continental. Então, todos esses fatores fazem parte da geopolítica. Então, é muito complexo mesmo, tá? Então, a gente tem aqui essa geopolítica linda, que faz esse estudo incrível dessas relações, né, mundiais, dos conflitos mundiais, posições econômicas, organizações internacionais. Então, vamos para o que mais nos interessa, que são as resoluções das nossas questões, tá bom? Enem 2020. No caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais, como dos potenciais, inserida na concepção preventiva, que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Deve-se ter capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvida, da estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora.
Nossa, professora, que texto grande, né? Que texto confuso. Assim, sei lá, parece que eu não entendi, né? Mas ali o que que esse texto está nos falando, né? Que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tá no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só com seus inimigos reais, mas também com esses inimigos que vêm em potencial. Quando eu falo inimigos, gente, é alguma questão econômica, cultural, tá? Que gera, como que fala? Não é temor. Quando me gera medo, me gera um cuidado, não é medo, é cuidado. Essa é a palavra, né? Ó, vamos ficar atentos a isso, tá bom? Inserida na concepção preventiva que supõe a mínima dissidência. É um sinal de perigo e de guerra futura. Guerras futuras? Como assim? Deve-se ter a capacidade para responder a uma guerra convencional. Então, eu não posso procurar uma guerra futura se eu não tenho capacidade nem para poder participar de uma guerrinha convencional ali, uma disputa ideológica ou num confronto, né? Vamos colocar nos dias de hoje, numa mídia social, um Twitter dali, outro daqui, que a gente tem ali uma guerra, uma cyberguerra. Tá, gente? Trata-se então dessa estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. Então vamos. Misericórdia, gente, ó. Oxê. Ai, passou. Mas ainda bem que eu coloquei aqui. Olha só, que incrível. Tem alguma coisa pitando no meu computador, eu não sei o que é. Será que tá carregando? Deve tá. Tomando o texto como parâmetro, o texto é só um parâmetro, tá bom? O que é isso? É só um meio para eu me apoiar. Qual tendência contemporânea, qual tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? Então, peraí. O que essa questão está me pedindo? Essa questão está me pedindo que eu tenha quais são as estratégias que o Estado americano tem que usar, baseado no texto, para ter uma tendência contemporânea, né? Ter uma tendência com menos conflitos. Então, vamos lá. Erradicação, acabar de vez. Cadê minha setinha? Acabar de vez. Erradicação dos conflitos territoriais? O que vocês acham? Eu acho que não, hein? Sabe por quê? Como que eu vou erradicar, acabar com todos os conflitos territoriais, sempre existiram ao longo dos anos? Não foram eles que impulsionaram essa estratégia. Não foram os Estados Unidos que fez com que o Estado americano, que fez com que esses conflitos acontecessem. Então, essa erradicação, eu acho que não, totalmente errada. Ai, vou roxo. Ixi, vou pôr preto. Ixi, não vai dar, então vou pôr branco. Então, a erradicação azul. Aqui está errada, tá? Propagação de organizações em redes? Como assim propagação de organizações em redes? E está falando sobre uma nova organização, sobre agentes, sobre comunicação, para evitar, né, que assim como nós tivemos os conflitos, os terroristas, né, essas novas redes de comunicações conseguissem criar estratégias para resolver esses problemas. Então ali a gente está falando de estratégias. Essa seria uma estratégia. Então nós vamos deixar ela de stand-by, tá bom? Letra C. Eliminação das diferenças regionais. Gente, essa está muito errada. Como que a gente vai eliminar as diferenças regionais? Que não existe de uma forma completa, que não consegue gerar novas formas de organização dos agentes causadores desses conflitos. Então, essa não é uma estratégia, até porque a gente não tem isso tão consolidado e não tem acesso a todas essas diferenças regionais existentes, tá? Então, até então, eu vou deixar a letra B, viu, gente? Ixi, eu acho que eu passei ali, mas tudo bem. Vamos para a próxima. Letra B, C, D. Ampliação do modelo democrático?
Uai, eu gostei dessa. O que vocês acham? Eu acho que pode ser. Por quê? Quando a gente amplia esse modelo democrático, pensa o modelo democrático lá na Coreia. Como que ia ser? A ampliação do modelo democrático, ela não se relaciona de forma direta a conflitos, tá? É uma questão que já está inserida em nossa sociedade desde o século passado. Então, isso não seria uma nova estratégia, nem uma estratégia tendência. Então, essa daí nós já temos, tá bom? Então, ela também está errada devido a isso, porque ela não é uma nova estratégia. E a letra E fala sobre projeção da diplomacia mundial. Gente, tão autoritário, tão, né? Pois que eu acho que essa evolução da diplomacia diminui os conflitos entre os estados. Sim, eu acho que sim. Logo, não é uma estratégia nova. Por que não é uma estratégia nova? Porque a diplomacia já existe, né? Então, a única estratégia nova, avaliando tudo assim mais próximo do que nós temos, é a letra B. Propagação das organizações em rede, porque eu vou propagar, eu vou comunicar, eu vou conseguir conciliar, tá bom? Isso é uma nova estratégia para resolver esses problemas, principalmente nas questões de terrorismo, de guerras, de conflitos, tá bom? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Vai saber, né, quem fez essa questão lá em 2020. Vamos para a próxima? Na atual fase da chamada globalização ou mundialização, porque o mundo hoje é um mundo globalizado e com a revolução técnico-científica aí, né? Das relações socioeconômicas, destaca-se os fenômenos da formação de blocos regionais. Claro, blocos econômicos são sinais gigantescos, são sinais de consolidação da globalização, tá? São casos da União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, entre outros. Há até quem diga que essas associações estão se transformando em superestados, encerrando a tendência de fragmentação de territórios e encerrando essa tendência de fragmentação de territórios. Fragmentação, dicção. Tomar água, gente, de territórios, tá? Então, olha só. O texto está dizendo que esses blocos econômicos estão fragmentando, melhorando as condições, criando superestados. Vocês acham que Brasil, Argentina e Paraguai são superestados? A gente vive todo mundo bem, vai todo mundo para a Argentina quando quer e volta, compra, não paga impostos, tem livre acesso? Pensa. Se tratando de União Europeia, o maior bloco econômico mundial, né, com livre circulação de pessoas, zona de livre comércio, tarifas alfandegárias baixas, uma moeda em comum, que é o bloco econômico mais completo que nós temos. Mas não se esqueça, o território europeu é desse tamanhozinho, gente. Desse tamanhozinho. Então, ali eu consigo ter essa livre circulação. Lembrando que, o ano passado, o Reino Unido saiu do bloco econômico da União Europeia. Então, a gente só tem ali os países europeus, os países ingleses, temos só a Dinamarca, tá bom? Considerando as afirmações abaixo, assinale o conjunto de alternativas corretas. Então, a gente vai analisar uma por uma. Eu acho que eu já até dei resposta de... Então, vamos lá analisar as questões. No interior, lembra que a gente está falando sobre blocos econômicos, sobre essa integração, tá? Sobre essa formação entre esses países. Então, vamos lá. No interior da União Europeia, diante dos progressos socioeconômicos obtidos até este momento, já se pode afirmar que as velhas reivindicações separatistas foram plenamente superadas, como demonstra o caso dos bascos na Espanha. Então, como a gente sabe, o caso dos bascos, né, é um confronto direto entre a Espanha e França por questões de limites territoriais e independência étnica. Vocês acham que esse movimento acabou? Que resolveu tudo e tá tudo bem? Não, essa daqui está errada, tá, gente? Essas reivindicações não foram superadas. Lembra que eu falei lá no começo sobre geopolítica, que são contextos históricos que vão percorrendo ao longo dos anos, da vida e do tempo? Sim, isso é um exemplo disso, tá bom? Vamos para o número 2. Gente, eu já tinha gravado todo esse slide, eu passei sem querer e voltei. Agora estou aqui gravando novamente. Com a dissolução do regime socialista no leste europeu,
e intensificou-se o processo de fusão dos Estados nacionais, beleza? Como mostra o caso da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, criado no período pós-Segunda Guerra Mundial. Superando-se um quadro anterior de excessiva fragmentação territorial na região da ex-União Soviética. Peraí, um quadro anterior superou excessiva fragmentação? Não, não mesmo, gente. Nós temos aí uma fragmentação desses países com a dissolução, tá, da União Soviética, da antiga União Soviética. Então, não foi antes, foi com a dissolução da União Soviética que teve essa fragmentação, tá bom? Então, isso aqui também está errado. Número 3. As transformações mundiais ligadas à globalização não estão impedindo o surgimento ou intensificação de fortes movimentos nacionalistas e separatistas, como no caso do Canadá, onde o acordo do NAFTA não interferiu no separatismo existente no Quebec. Corretíssima, muito correta, por quê? Os blocos econômicos não interferiram nos conflitos no Quebec, tá bom? Não interferem nesses conflitos, porque ali eu tenho um acordo econômico e não territorial, ainda mais o NAFTA, né? Então, o NAFTA, que é o livre comércio entre as Américas do Norte, né, o comércio econômico de impostos e tudo mais, não interferiu no Quebec, até porque o Quebec é um conflito separatista de independência. Eles querem ter independência política, tá? E cultural, tá bom? Então, não envolveu, essa daqui está correta até o momento. A número 3 é a única certa. Tem então a letra D, hein, pelo que eu tô vendo ali. Número 4. A China socialista, a partir da abertura para o capital estrangeiro, beneficia-se da globalização econômica. Sim, claro, com certeza. Com um crescimento econômico notável, repercutindo sobre a qualidade de vida. Repercute ou não? A qualidade de vida dos chineses? Sim ou não? Mais ou menos. Eliminando assim antigas tensões separatistas com o Tibete. Gente, o que tem a ver o mercado econômico com esses conflitos geopolíticos do Tibete? Então, essa daqui, ela tá errada aqui, ó, sobre a notável qualidade de vida, que ainda não se tem desse tanto, e eliminando antigas separações. Não elimina essas tensões com o Tibete, tá? E, por último, a número 5, que ela tem que estar certa, senão a gente não tem nenhuma alternativa. Os povos africanos, vítimas históricas da fragmentação territorial construídas pelo colonialismo europeu. Corretíssimo. Convivem ainda com as rivalidades de toda a ordem, como demonstram várias guerras regionais, exemplificadas no trágico conflito de Ruanda. Sim, quando os europeus colonizaram o continente africano, eles ligaram para os africanos e falaram, não me importa se você tem essa etnia, se você tem essa cultura, essa religião, e já existiam os conflitos locais. Então eles colonizaram sem se importar, né? Eles só queriam explorar. E esses conflitos permanecem até então, que é no caso em Ruanda que tem os Tissus e os Hutus. Assistam até Ruanda, que fala sobre isso, muito bom. Então eles demonstram essas guerras regionais, tá? Então, sim, a número 3 também está correta. Então, qual que é a resposta, gente, que a gente tem? A letra D. Número 3 e 5, beleza? Vamos para a próxima e última questão. Essa é do IFG. Com o término da Segunda Guerra Mundial, constituiu-se um regime geopolítico internacional, no qual dois grandes blocos de países se enfrentaram. Capitalismo e socialismo. Um capitaneado pela antiga União Soviética e o outro pelos Estados Unidos. Esse regime, conhecido como Guerra Fria, entra em crise no final da década de 1980. E em 1991, ano de dissolução da antiga União Soviética, chega definitivamente ao seu fim. Um novo sistema geopolítico se estabelece,
assinale a alternativa que corretamente designa este novo período. Muito fácil. Gente, essa prova dessa é muito fácil, tá de graça. Então, olha só. O que ele está falando pra gente? Que o período pós-Guerra Fria foi um novo período. Que novo período foi esse? Vamos começar. Globalização ou capitalismo? A globalização não vem desde as grandes navegações? Então, aqui não é. A nova ordem mundial e o socialismo? Meu Deus, qual o sistema econômico que nós temos? A economia de mercado ou a economia planificada? A economia faz parte desses sistemas? É um sistema geopolítico, né, que se estabeleceu? Globalização ou velha ordem mundial? Também não, gente. Qual que é a resposta certa, galera? É a nova ordem mundial ou globalização. Letra A, porque esse é um período geopolítico mundial marcado pela supremacia bélica estadunidense e pela formação de vários centros de poder econômico no mundo, vários polos de poder. E a globalização é o principal, né, a principal característica desse período, sendo marcada pelo desenvolvimento dos transportes e das telecomunicações. Muito tranquila, muito tranquila, muito tranquila essa, né? Foram duas difíceis, uma bem facinha. Gente, então, é isso. Ai, eu acho que eu coloquei um outro slide, se eu não tiver colocado pra gente conversar, peraí. Coloquei. Então é isso, né? Essa foi mais uma aula de pós-médio. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não esqueça de deixar seu like, comentar no vídeo e comentar nos grupos amanhã durante a aula, tá bom? Hoje, no caso, durante a aula. Se eu esquecer de abrir o grupo, alguém me manda uma mensagem. Professor, abre o grupo. Professor, abre o grupo, tá bom? Não custa me mandar uma mensagem. Vocês mandam para tantas coisas, né? Não custa avisar que eu esqueci o grupo fechado. E meio-dia eu fecho o grupo para quem respondeu frequência e para quem não respondeu. Então eu tenho aula em todas as turmas, terceiro A, B e C de pós-médio, beleza? Beijo, galera. Até a próxima.